Fala galera, tudo bem? Bom, olha só, hoje o nosso assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre membrana plasmática, né? Que é uma estrutura tão importante e é uma estrutura muito cobrada em provas também. Quando você pega um livro de biologia para você analisar, para você ver o que é uma membrana plasmática, você vai encontrar esse termo aqui, ó, dizendo que ela é uma bicamada fosfolipídica em mosaico fluido. Vamos entender, basicamente, como que é a estrutura de uma membrana plasmática. Primeiro passo, se ela é uma bicamada, você tem que entender que ela é feita de duas camadas, tá? Ela tem duas camadinhas, beleza? Essa camada, ela é constituída de uma molécula. Que molécula é essa? Um fosfolipídio, que vai ser como se fossem esses carinhas aqui, ó. Então, olha aí na sua imagem, que está aparecendo na sua tela, como que é a estrutura de uma membrana, um desenho melhorzinho do que esse daqui, tá? Se você for olhar, ela vai ter várias repetições dessa molécula chamada de fosfolipídio, formando duas camadas. Então, olha só aqui, aqui eu tenho uma camada, aqui eu tenho uma segunda camada. Então, o primeiro passo, tá? Bicamada fosfolipídica, a gente já entendeu o que é. Fala pessoal, olha só, parando a sua aula rapidinho para te informar o seguinte. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para o material gratuito dessa aula, com um resuminho bem elaborado para você. Mas não é só isso, tem também o link para os nossos cursos, para as apostilas e também das camisas que eu uso aqui na gravação das aulas. Então não fica de fora, já garante o seu material, fechou? Então volta para a aula, tchau, tchau. Agora aqui, se liga só, olha só, mosaico fluido, por quê? Porque encaixado nessa membrana, eu vou ter várias pecinhas, como se fosse um mosaico, tá? E essas pecinhas, elas vão ser as proteínas, tá? Que eu vou abreviar aqui como PTN, beleza? Olha aí de novo na sua imagem, você vai ver as proteínas encaixadinhas entre os fosfolipídios. E fluido por quê? Porque ela não é uma estrutura rígida, ela não é uma estrutura fixa. Ela vai ser uma estrutura que vai apresentar uma maleabilidade e essa maleabilidade vai ser muito importante para a função da sua membrana, tá? Bom, agora quais seriam as funções da sua membrana plasmática? Ela vai ter uma função de delimitar a célula, ou seja, ela vai dizer onde a célula começa e onde a célula termina, né? Ela vai ter ali os limites da célula, mas ela vai ter uma das funções mais importantes, é essa função aqui, ó, permeabilidade seletiva. O que é ser permeável? É algo passar por ela, tá? E o que é ser seletivo? Ela vai escolher. Então, ou seja, ela vai regular. Tá? O que é permeabilidade seletiva? Ela vai regular o que entra e o que sai da célula. Fechou? Bom, aqui a gente vai ter um modelinho mostrando para gente a membrana plasmática, ou seja, as duas camadas da membrana. Então, imagina que esse daqui seja o lado de fora da célula e esse daqui seja o lado de dentro da célula. E esse daqui é como se fosse um pedacinho da membrana. Quais vão ser os principais componentes da sua membrana, da nossa membrana? O principal componente aqui vai ser os fosfolipídios, mas ela vai ter também proteínas, esteróis e carboidratos, tá? Vamos começar falando dos fosfolipídios, beleza? O que é um fosfolipídio, galera? Um fosfolipídio vai ser uma molécula onde ele vai apresentar aí duas estruturas grandes, tá? Ele vai apresentar um fosfato e ele vai apresentar uma parte lipídica, ou seja, uma parte feita de ácidos graxos, tá? Então vou colocar aqui, ó, ácidos graxos, ou seja, vai ser uma cadeia de carbonos grande, tá? Então olha aí na sua tela, vai aparecer agora uma imagem de um fosfolipídio. Então você vai reparar que vai ter a parte dos ácidos graxos, tá? Que é uma cadeia de carbonos. Você vai reparar que vai ter um fosfato e ligado a esse fosfato a gente pode ter uma molécula, tá? E essa molécula pode ser, por exemplo, colina, serina e por aí vai. Ela vai dar o quê? Ela vai dar uma diferença entre os fosfolipídios. Então o que você precisa saber agora?
Nesse momento que eu tenho tipos diferentes de fosfolipídios. Só isso, por enquanto, tá? Voltando aqui. Esse fosfato, ele vai ser uma estrutura polar, tá? Ou seja, ele se dá bem com a água. Ele tem afinidade com a água. Ele e a água, ó, são parceiraços, tá? Já os lipídios, eles vão ser estruturas apolares. Ou seja, ele não vai se dar bem com quem? Ele não vai se dar bem com a água, beleza? Isso vai dar nomes, a gente pode dar nomes a essa estrutura, a essas características, perdão. Então eu vou dizer que o fosfato, por ele se dar bem com a água, ele vai ser hidrofílico. E os lipídios, eu vou dizer que eles são hidrofóbicos. Beleza? Bom, se o seu fosfolipídio ele vai ter uma estrutura hidrofílica e se ele vai ter uma estrutura hidrofóbica, a gente vai dizer que essas moléculas elas são anfifílicas, ou seja, ela vai apresentar uma dupla afinidade. Então, esse anfi lembra sempre de dupla, beleza? Então, esses conceitos, eles já foram temas de questões do Enem, tá? Vamos ver algumas questõezinhas relacionadas a isso. Bom, galera, então vamos olhar essa questão aqui do Enem aqui, ó. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. O que ele está querendo dizer aqui? Essa estrutura, se eu partir ela vai se reorganizar sozinha, por causa da característica dela. E se a gente for analisar essa característica, essa estrutura é formada, como a gente falou, de fosfolipídios, que vai ter, então, uma parte polar, ou seja, uma parte que se dá bem com a água, e uma parte apolar, ou seja, uma parte que não se dá bem com água. Sabendo disso, a gente sabe que ele é uma estrutura que apresenta as duas características, ou seja, as duas afinidades, tanto hidrofílica quanto hidrofóbica, né? Sabendo disso, a resposta que mais vai se encaixar nessa estrutura, né, que mais vai explicar, seria a resposta letra E, ou seja, uma estrutura anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Bom, um tópico importante sobre membrana plasmática é um item que a gente chama de fluidez. O que seria a fluidez? O quanto esses fosfolipídios eles podem se locomover, o quanto a membrana vai estar mais molinha ou mais sólida, tá? Bom, vamos lá. A fluidez ela vai ser influenciada, vamos colocar assim, por três características, por três itens. O tipo de ácido graxo, que forma aquela cauda do fosfolipídio, pela temperatura e pela presença de colesterol ou de outro esterol que a gente vai falar mais para frente. Bom, vamos começar falando sobre o tipo de ácido graxo. Como a gente viu, ácido graxo, né, vai ser a parte que vai formar a caudinha do fosfolipídio. Esse ácido graxo ele pode ser do que a gente chama de ácido graxo saturado, ou seja, entre os carbonos, entre os átomos, a gente tem somente ligações simples e aí ele vai ficar retinho, assim, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele ficaria retinho, igual tá aqui. Ou ele pode ser formado de cadeias insaturadas, e aí ela forma uma dupla ligação igual tá aqui. Só que existe um padrão de dupla ligação, né? Esse daqui é o insaturado, ou seja, ele apresenta uma ligação dupla entre os carbonos, e esse daqui é o saturado, ou seja, ele apresenta somente ligações simples. O que isso influencia? Isso influencia que um padrão de insaturação ele vai criar uma dobra na molécula e essa dobra vai fazer essa caudinha se curvar. Isso vai criar espaços entre os fosfolipídios e vai ter uma menor atração entre essas caudas. Então, quando eu tenho cadeias saturadas, eu acabo tendo maior atração entre esses fosfolipídios. E com isso a membrana fica mais rígida, vamos colocar assim. Já quando eu tenho insaturada, eu vou ter menor ligação entre essas moléculas
e aí essa membrana ela vai ficar mais molinha, mais fluida, tá? Outro ponto que vai influenciar também é o tamanho dos fosfolipídios. Porque se eu tiver um fosfolipídio curtinho, por ele ser mais curtinho, a atração, os pontos de contato vão ser menores para a atração. Né? Isso tem uma explicação molecular, que a gente pode falar depois também, que a gente fala na aula de aprofundamento. Mas o que acontece? Então, se eu tenho um fosfolipídio menor, o ponto de atração, o número de contatos é menor, e com isso a membrana fica também mais fluida. Então, uma membrana mais fluida, ela teria fosfolipídios menores e insaturados, tá? Que é exatamente isso o que o Enem cobra nessa questão de 2019. Então, olha só, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas, né? Ou seja, se essas moléculas se movimentam ou não. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica. Tá? Então, tem aqui temperatura e composição lipídica, ou seja, o tipo de fosfolipídio. Neste último aspecto, olha só, o tamanho do fosfolipídio e o grau de insaturação. O que é grau de insaturação? Se ele apresenta duplas ligações ou não. Tá? E aí, continuando, a gente pode já até ir direto aqui para o que ele pede. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios. E aí ele te dá aqui 5 camadas, 5 tipos de membranas com fosfolipídios diferentes. Aí ele quer saber, olha só, aqui está a pergunta, tá? Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Então eu sei que para ela ser mais fluida, o fosfolipídio ele tem que ser menor. Então ele tem que ser menor, porque ele vai ter menos pontos de contato. E ele tem que ser insaturado, ou seja, apresentar duplas ligações. Então vamos verificar aqui. Então, ó, menores. Os 3 menores são esses daqui. Desses 3, quais que apresentam maior quantidade de fosfolipídios insaturados? O 2. Se a gente for reparar o 2, olha só, ele apresenta todos os fosfolipídios insaturados. Então ele vai ser o mais fluido, a resposta letra B de bola. Bom, outro ponto que vai influenciar vai ser a temperatura. Por que a temperatura? Porque a temperatura ela vai influenciar o estado de agitação das moléculas. Então, se uma temperatura aumenta, essas moléculas se agitam mais, se afastam mais, e com isso você tem a membrana mais fluida. Se a temperatura resfria, essas moléculas se agitam menos e aí ela se compacta mais. E aí, se ela está mais compactada, essa membrana vai ficar mais rígida. Tá? E por último, o colesterol, que vai ficar entre os fosfolipídios. Por que eu estou falando colesterol? Porque nas células animais, que é o foco principalmente de várias questões, tá? Já que a gente está falando de várias questões de animais, tá? Entre os fosfolipídios, eu vou ter o colesterol. E esse colesterol, ele vai criar um ponto de atração com os fosfolipídios. Então, ele não deixa com que esses fosfolipídios tenham uma mobilidade tão grande. E aí, se esses fosfolipídios não têm uma mobilidade tão grande, eu diminuo a minha fluidez. Só que é o seguinte, esse colesterol, em temperaturas baixas, né, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a fluidez. Beleza? Por que ele vai aumentar a fluidez? Porque em temperaturas baixas, ele não vai deixar com que os fosfolipídios se compactem. Ele vai ficar ali como se fosse uma barreira na compactação dos fosfolipídios. Por outro lado, quando a temperatura aumenta, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que os fosfolipídios tenderiam a se afastar, porém, aquele ponto de atração entre o colesterol e os fosfolipídios vai fazer com que ele não deixe esses fosfolipídios se moverem muito. Então, a gente diz que o colesterol ele vai regular, ele vai controlar
a fluidez da bicamada, beleza? Bom, para a gente finalizar, né, os fosfolipídios eles vão se mover então no plano da bicamada, ou seja, ele pode se mover na mesma camada, é muito comum ele se mover. Porém, para ele mover de uma camada para outra, da camada de fora para a camada de dentro, isso já não é tão comum, tá? Ele vai precisar do auxílio de enzimas, beleza? Bom, com isso a gente encerra essa primeira aula sobre membrana e a gente continua os próximos tópicos na aula seguinte. Abraço, espero você.